Salve, salve, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aí na nossa matéria de Geografia 1, beleza? No capítulo 5 a gente vai falar um pouquinho sobre a geomorfologia, que nada mais é do que a ciência que estuda as diferentes formas do relevo terrestre, beleza? Outra coisa, a gente vai falar também um pouquinho dos agentes exógenos, que atuam na modelagem dessas formas de relevo que existem na superfície terrestre. Show? Vamos iniciar falando do intemperismo. Professor Pedro, o que é o intemperismo? Intemperismo, primeiro, ele também pode ser chamado de meteorização. Nada mais nada menos que é a fragmentação e a decomposição das rochas e seus minerais, beleza? Podendo ser físico, químico ou biológico. Tudo bem? Então a gente vai começar aí falando do químico. O intemperismo químico, ele necessita exclusivamente da ação da água. Em áreas onde existe uma elevada pluviosidade, principalmente na zona intertropical, é lá que você vai ter a atuação direta de quem? Dessa forma de intemperismo. Já diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Beleza? Você no intemperismo físico, você tem a atuação direta de quem? Da variação das pressões e da temperatura, principalmente da temperatura. Em áreas desérticas, por exemplo, onde a amplitude térmica ela é muito alta diariamente, você vai ter essa fragmentação, esse desgaste dessas rochas em relação a essa quantidade absurda de temperaturas que vão variar durante o dia. Ok? Outra questão interessante é o intemperismo biológico, porque você vai ter a atuação direta de um organismo vivo, né? Só que no intemperismo biológico você tem a ação de bactérias, você tem a ação da vegetação, você tem a ação de animais. Vou dar um exemplo clássico, uma amendoeira, por exemplo. Né? Se uma amendoeira estiver próxima a uma calçada, ela vai destruir a calçada pelas suas raízes. Né? Então, uma forma de destruição, ou melhor, de desgaste e fragmentação destes minerais e desta rocha por conta das raízes. E aí a gente tem o intemperismo biológico agindo. Ok? Show? Entenderam? Então, dando continuidade aí com a matéria, agora a gente vai falar um pouquinho das erosões. Né? Erosão, professor, o que é? Erosão nada mais é do que é o desgaste, o transporte e a deposição desse material que foi fragmentado dessas rochas em alguma área. E isso é fundamental para a formação do solo também. Tudo bem? Vamos falar aí primeiro da erosão pluvial, ou seja, a erosão causada pela ação das águas das chuvas. Beleza? A força e a intensidade da água das chuvas é decisiva na formação, né, desse processo de desgaste e transporte desses fragmentos. Né? Porque quando você tem, por exemplo, uma vegetação, elas acabam diminuindo a velocidade e a força com que a água tem contato com essa rocha, tem contato com esse solo. É chamado, inclusive, isso de efeito splash. Esse efeito splash ele é fundamental para que você não tenha aí formação de ravinas e tampouco vossorocas, que a gente vai trabalhar mais à frente. Outra questão interessante das erosões é em relação à erosão fluvial, que é a erosão da força das águas dos rios. Né? Normalmente no período das cheias, essas erosões elas são muito mais intensas nas margens dos rios, principalmente em áreas onde já foi desmatado. Essas matas ciliares que acompanham e são fundamentais esses rios. Beleza? Por exemplo, o Grand Canyon ele é formado principalmente por conta desse agente formador e esculpidor, que é a erosão fluvial. Agora, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho da erosão marítima. A erosão marítima ela faz por meio da abrasão marinha o efeito e a força, né, das ondas sobre a área da rocha. Essa ação ela vai desgastar e fragmentar esses minerais. Ela pode trazer sedimentos vindo do mar e ela também pode levar esses sedimentos que ela desgastou, né, da área de costa, ali do litoral. Agora a gente vai falar um pouquinho das erosões glaciais, beleza? A erosão glacial a gente dificilmente vai encontrar aqui no nosso território brasileiro, ela é muito comum em áreas próximas aos polos, né? Porque lá é relativamente bem frio. Você também tem a atuação do gelo em áreas montanhosas, ok? Ela vai formar aí fiordes e também moranas. Você tem uma atuação por meio dessa quebra
quando a água muda o seu princípio do estado líquido para o estado sólido, ou seja, ela ganha e ela fragmenta essa rocha, ela acaba fazendo a erosão glacial. Tudo bem? Agora a gente vai para a erosão eólica. A erosão eólica nada mais nada menos do que é o transporte, né, e a deposição dessas matérias que foram fragmentadas de rochas anteriores pela ação do vento. E aí é muito comum, por exemplo, não sei se vocês conhecem Arraial do Cabo, Cabo Frio, aquelas dunas que tem lá, elas são dunas móveis, né? Não são dunas fixas. O material particulado é muito pequeno e aí facilmente são levados pelo vento, né? E venta muito naquela região ali, na região dos lagos. Agora a gente vai finalizar falando um pouquinho da erosão antrópica. Pedrão, o que é erosão antrópica? Somos nós, né? Nós agindo, fragmentando e depositando rochas e sedimentos e minerais para tudo quanto é lado. O ser humano ele é capaz de uma velocidade assim muito rápida ele fazer esse tipo de transporte, sedimentação e fragmentação de rocha. Beleza? Partiu!